dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso Cafofo. Como diz o Fernando, a gente gosta de receber gente querida para cá e a gente só convida quem a gente de fato gosta. E evidentemente que aqui eu não poderia ter melhor companhia. Obrigado às duas. A gente não poderia ter escolhido outro tema para esse nosso encontro que não seja a criatividade. Então, eu acho que antes de mais nada, eu queria muito que vocês rapidamente se apresentassem. Andréia, o que te traz para esse tema e o que você está inventando aí de coisa nova? Ixi, e aí a Saruli, né? claro que vai trazer o seu contraponto. E aí, ideia? Muito bem. Então, eu sou Andréa Gaui, espalhadora de criatividade foi o nome que eu me dei, porque há 3 anos eu comecei nesse mundo da criatividade com palestras e cursos. Mas antes disso, né, sempre fui professora de idiomas, sou mãe e tudo isso tem criatividade. Né? A gente tem que saber dar uma aula, a gente tem que, né, driblar aí os probleminhas das crianças, da rotina e tal. Quando eu percebi que fazendo tudo isso a criatividade estava lá, eu falei, bom, o que eu sou? Então, eu sou uma espalhadora de criatividade, é isso que eu faço nos últimos anos. Muito bom. E a criatividade realmente me fascina. E é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Que beleza. Sério? Olha só! Bom, eu sou Andréa Colin Sarubi, faço questão de frisar o Colin Sarubi, minhas raízes belga e italiana. Eu trabalho com a escrita, tá aqui os livros que eu já estive em parcerias e que publiquei. Eu sou uma espalhadora de palavras. Olha só. Gostei. Eu sou uma mulher da poesia, eu gosto muito de escrever. Eu publico menos do que eu escrevo mais do que eu publico, mas eu escrevo todo dia. E sobre tudo, sobre todos os assuntos. Então, sim, eu sou uma espalhadora de palavras. Muito bem. Então a gente tem duas espalhadoras, eu ainda não identifiquei qual que é o que eu espalho aqui, mas a gente vai seguir assim mesmo. Como é que essa... Charles espalha charme. Como é que a gente... Na verdade a gente tem 2 temas, né? E esses 2 temas eu acho que eles são muito queridos pra gente aqui na Fair Job, porque a gente entende que as 2 coisas estão muito ligadas, que são justamente as práticas artísticas, nesse caso literário, né? E evidentemente que a criatividade. E aqui na Fair Job a gente costuma levar isso para o ambiente corporativo. Então, eu acho que a gente podia tentar conectar essas histórias todas e entender como é que vocês enxergam aí o desdobramento disso. Gal, e talvez começando com você, quando a gente fala em criatividade, eu acho que a imagem que costuma vir à cabeça das pessoas é muito a imagem daquela epifania debaixo da ducha, aquela ideia incrível que vem no meio da noite, ou ainda de que essa questão de criatividade e até mesmo a questão da produção artística, seja ela literária ou qualquer outra, na verdade ela vem de um dom. E muitas vezes as pessoas não se consideram criativos. Que recado a gente tem para dar e para abrir essa conversa, haja visto que é essa a leitura que as pessoas fazem? Bom, justamente esse é o meu trabalho, né? Mostrar para as pessoas que criatividade é uma habilidade. E ela tá na nossa rotina. Então, não necessariamente eu preciso ter uma prática artística, né? Eu mesma não tenho, não sou nada artística, assim, não desenho, não pinto, escrevo muito pouco, né? Tô tentando agora para treinar minha criatividade. Mas na rotina ela está presente. Então, como eu disse aqui, eu sou mãe. Na minha maternidade, se eu tô ali com problema com as crianças, eu vou resolver. Se tem, eu falo, né, o resté dompté, meu francês inventadeu aqui. Né? Então, eu tô ali na pressa, vou pegar o que tem na geladeira e vou fazer um prato. Quem nunca fez isso? Isso é criatividade. Sim, né? Ter ali uma emergência e solucionar um problema, né? Seja simples, da casa. Outro dia,
soltando água da minha máquina de lavar, vamos olhar, vamos ver, vamos resolver. Foi resolvido? Eu usei a minha criatividade. Né? Então, tudo isso, o meu trabalho é mostrar que em todos os momentos a nossa criatividade ela está lá presente. E quanto mais a gente exercitar, e aí sim, essas práticas mais artísticas, elas ajudam a estimular, quanto mais a gente exercita, mais a gente está em contato com ela para mais facilmente solucionar um problema, mais facilmente ter uma ideia, talvez não tão genial, porque também isso a gente precisa quebrar. A minha ideia não precisa ser genial, Sim, ela precisa ser sim. simples, útil, Funcional. né? Funcional. Né? Para poder me sentir criativo, né? Então, assim, eu não preciso escrever livros, adoro também, né? Já escreveu, Já escrevi, inclusive. Eu não preciso desenhar, eu não preciso ter uma cara de meio maluca, assim, que não toma banho, que tá cheio com tinta em cima, enfim, para falar que eu sou criativa. Né? Eu só preciso viver e prestar atenção, né, no que eu estou vivendo e sair do automático. O Charles falou do dom, né? Ser criativo não é uma questão de dom, né? Você vê, por exemplo, com as aldravias, quando a gente faz as oficinas, os workshops, as pessoas nunca escreveram. E a aldravia, você não precisa ter um dom para ser um poeta aldravista, né? Por quê? Porque se você conseguir unir as regrinhas e com as palavras e com as suas emoções, com os seus sentimentos, você consegue criar algo. E de onde vêm essas palavras? Da sua bagagem, da sua história, né? Então, assim, a nossa criatividade, ela está muito associada ao que nós temos de história, né? Ao que nós vivemos. Por isso que quanto mais presente, mais criatividade você vai ter, porque você vai perceber, né, coisas que talvez você não tinha percebido antes. Sim. Eu sou testemunha da fala da Sarubi, justamente porque eu fui aluno dela, e eu lembro muito bem que uma das frases, eu acho, que fizeram muita diferença para justamente deslanchar nessa questão de escrita, independentemente da qualidade do resultado final, foi: comece a escrever. Exato. Não, mas Charles, para de pensar. Começa a escrever. Isso aí. E muitas vezes quando a gente... o estar presente definitivamente é fonte, porque a gente precisa beber das referências que a gente tem. Mas a gente também precisa dos momentos calmos justamente para poder pensar em alternativas, né? Mas o exercitar, muitas vezes, eu acho que é o ponto, é o pontapé inicial, né? Tem que começar, né? E até trazendo um pouco da minha experiência específica com relação às práticas musicais, quantas vezes, na verdade, a criatividade ela só é exercida a partir da prática. Em instrumentos, por exemplo, existe toda uma questão de técnica. E o domínio da técnica é para expressar a criatividade, não o contrário. Como é que isso se conecta, eventualmente, com as experiências que vocês têm, sejam na vida pessoal, sejam na vida corporativa e na prática artística? Eu gosto de associar a criatividade com uma barriga tanquinho. Porque eu não tenho a barriga tanquinho, né, nitidamente, mas para você ter uma barriga tanquinho, você exercita, você cuida da alimentação, né? E a partir do momento que você tem aquela barriga tanquinho, você pode passar uma semana sem fazer exercício, pode extrapolar um pouquinho nas comidas, né? Ela não vai embora. O músculo tá ali, mas se você parar, ele vai embora. Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente entender que em cada detalhe, em cada momento da vida, tem a criatividade. Gente, criatividade é o quê? É a criação. Nós somos frutos de uma criação, né? A natureza é fruto de uma criação. O que nos rodeia, esse móvel, quem fez foi alguém, e olha só, ele é lindo. Por que ele fez amarelo? Ele usou a criatividade dele, a ideia dele. Então, tudo, quando a gente começa a perceber tudo isso, essa criatividade está sendo exercitada. E esse músculo, esse tanquinho, ele tá ali, né? O problema é que a gente esquece disso, o problema é que a gente para, né? A gente sai da dieta, a gente para de fazer o exercício e a criatividade fica meio frouxa, mas ela continua ali, porque a gente continua tendo os músculos, né? Mas não tão fortes como antes. Na realidade, Charles, eu acho que a gente precisa entender que tudo é processo, né? Então é o processo de você pensar, assim, até escrever. Você pensa no tema. A partir daquele tema, às vezes você vai fazer uma pesquisa,
e às vezes você já tem as suas próprias vivências, né? E você vai acrescentando ali. Mas tudo é um processo. Começa com uma ideia, só que isso leva, igual ao exercício, você tem que praticar. Eu costumo dizer que a aldrabia, quanto mais você faz, melhor ela fica. Às vezes, para fazer uma única aldrabia, eu fiz 12 delas. E fui testando o que é melhor ali. E tudo é processo. E no corporativo, são processos. Desde a primeira ideia de um job, né, da criação de um evento, de um novo produto, você começa com uma ideia. Tá. Alguém criou e veio com essa inspiração para criar aquilo. Mas e os processos que vêm depois? O processo é o que talvez as pessoas menos curtem, mas o processo existe para o aperfeiçoamento. Então, seja na criatividade, seja no exercício, seja na escrita de um livro, seja nos processos corporativos. Claro. E aí o que cabe a gente é a força, a determinação e aquilo que a gente acredita, o propósito daquilo. E é isso que leva a gente para frente. Olha só. E tem, eu acho que, só adicionando, né, tem um grande problema nisso, quando a gente, né, você falou, traz a ideia. O problema é que muita gente tem medo de trazer a ideia. Também. Perfeito. Também. E isso que poda essa criatividade. Porque se eu for levar essa ideia for ruim, se as pessoas não gostarem, se não der certo, mas a gente só vai saber se essa ideia é boa, se pode ser melhorada, o que precisa ser melhorado, se a gente trouxer para o mundo. Exato. Né? Faz parte desse processo a ideia ruim, Sim. faz parte a ideia errada, faz parte que não saia do jeito que a gente imaginou. Né? Quantas coisas a gente não começa e de repente a gente imagina na nossa cabeça, porque a criatividade começa, né, nessa imaginação, e quando a gente põe na mão, fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Mas não significa que está ruim. Pode estar até melhor. Mas se a gente não fizer isso, a gente não sabe. E até mesmo o sucesso daquilo. Quem diz que só o sucesso é legal? Às vezes o fracasso te leva para um sucesso muito melhor, muito maior, faz né? descobrir coisas novas. Faz descobrir coisas novas. Às vezes você está num caminho e às vezes você tem que vir 2 passos para trás. Quando a gente tem uma brincadeira e um jogo de palavras que a gente usa bastante aqui, de que em ambiente corporativo a inovação é a criatividade na PJ, né? E uma das coisas em inovação e que evidentemente são oriundas do ambiente de criatividade é que existem diversas maneiras de você chegar lá. Você falou muito em referência, né? Então, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em criatividade, justamente repertório e referências permitem fazer combinações. Então, eu posso pegar alguma coisa do mundo da botânica e colocar no mundo da gestão de negócios e eu tenho um treco novo. Mas a gente pode também fazer por exclusão. Olha, então, se isto aqui não combina com aquilo, então o que sobra no meio do caminho? Sim. A gente pode ir pelas lógicas do absurdo. Enfim, tem todas aquelas técnicas que, evidentemente, vocês conhecem. O grande lance é que tem uma palavra-chave no discurso de vocês, que foi teste. Eu acho que foi você que mencionou, sabe? E aí, a própria palavra teste, ela pressupõe justamente que a gente possa errar. E, na verdade, entender que, retomando inclusive a palavra-chave que você usou de processo, se a criatividade ela é um processo, isso quer dizer que o meio do caminho com certeza não é o fim e que, por consequência, eu tenho a missão de continuar justamente corrigindo aquilo que os testes evidenciaram. Então, a prática artística, ela muitas vezes ela é meio autista, né? Porque é um processo que, na verdade, é individual. E aí você trouxe, eu acho a questão de quando a gente vai para a inovação, quando a gente vai para o ambiente corporativo, que a gente leva a criatividade lá dentro, a gente agora já está começando a falar em prática da criatividade em grupo. E em sendo em grupo, a gente está sujeito a esse tipo de... A gente está sujeito a análise de valor e, eventualmente, julgamento daquele grupo. Como é que a gente resolve isso? Como é que você trata esse tema da criatividade em grupos? Sejam eles ambientes empresariais ou não? E evidentemente, do teu lado, Andréia, como é que você leva essa prática artística justamente quando tem mais de uma pessoa? O que eu gosto de mostrar nos meus workshops e palestras, né, corporativos, justamente é que todos temos esses medos.
A gente acha que o outro não tá com aquele medo. Nossa, André é tão seguro. Olha só, ela escreveu tantos livros. Quem sou eu para falar para ela alguma coisa? Né? E aí a pessoa fica muda, não fala, não dá a sua opinião. Então, eu quando faço, principalmente workshops, que eu tenho mais tempo, né, e mais, dá para praticar melhor, eu gosto de fazer trabalhos que começam, né, individuais, aí depois vai o individual, vai em duplas e vai crescendo para grupos, para eles começarem a se conectar primeiro consigo, porque esse é o ponto principal, né? Começa daí, eu comigo. Eu sou uma pessoa, tenho criatividade, então vamos exercitar essa criatividade. Daí eu vou para o outro e vou me mostrar vulnerável. A criatividade e a vulnerabilidade, elas estão conectadas também. Porque eu preciso entender que eu vou errar, que eu preciso aprender. Se é um processo que eu não sei, eu vou ter que aprender. Só que as pessoas esquecem disso. As empresas muitas vezes cobram essa criatividade, mas não dão um espaço do aprendizado, do erro, do teste. Então, a empresa também precisa perceber, mas muitas vezes vem do indivíduo. A empresa pode até dar, mas se o indivíduo nunca tentou, como que eu vou saber? Então, eu gosto de trabalhar isso nas pessoas, né? Delas perceberem que o outro também tem medos. Talvez você não tenha medo de ser julgado, mas você tenha medo de não sair bom. Né? Você é perfeccionista, então, pra que eu vou falar uma ideia tão boba assim? Né? Talvez o outro ele tenha mais medo de ser uma ideia considerada boba, assim, né? Assim, meu Deus, mas que ridículo. Né? E isso a gente não sabe, mas todos temos esse medo. Até eu que sou, né, mais espontânea e mais, né, uso minha criatividade, obviamente eu tenho medo. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou lançar isso pro mundo? Né? O que vão pensar? O que será que vai dar certo? São coisas que a gente tem. Eu escrevi na minha newsletter que né, o não a gente já tem. Então a gente precisa tentar para conseguir o sim, para conseguir talvez um outro, um talvez. Mas no meio artístico, principalmente naquele que está conectado ao momento presente, né? Então atores, musicistas e etc, né? Acontece evidentemente com outras práticas, mas para esses eu acho que é mais premente. Todos eles têm medo na hora de subir um palco. E todos eles, inclusive, sistematicamente dizem, pouco importa a prática, que na verdade é o que permite e garante que eu fique alerta para que as coisas deem certo. Então, talvez não seja sobre o medo não na proporção adequada, ele inclusive é positivo, não é sobre apresentar ou medo, é sobre apresentar e medo e vai ter que ir do jeito que dá. Tem que ir desse jeito. Na verdade, o medo não é para te paralisar. Não é para te paralisar. É para te botar em alerta, é para te botar assim, Pra te opa, deixa eu ficar, proteger, né, de alguma deixa eu maneira. ficar aqui, né, na observação maior disso. Porque em última instância, todo o exercício criativo ele depende muito da sua materialização. E na verdade, se ficar com medo e se não lançar, na verdade não tem nada, né? Que é aquela velha história. Escritor precisa publicar livro. Sim. Músico precisa se apresentar, artista precisa ter um palco para apresentar a peça. E a criatividade, eu acho que em última instância, que é justamente, eu acho que a grande construção dos modelos da maturidade da inovação foi justamente garantir a sua, no fim das contas, utilidade. Então, o design são as artes plásticas com uma vocação funcional. A gente pode derivar dessa maneira diversas práticas que têm conexão com o mundo corporativo. Mas que de fato isso consiga se materializar, a materialização tanto para a criatividade quanto para práticas artísticas me parece ser o objeto final real. Sim. E que necessariamente envolve desconfortos e inseguranças. Sim, sim. Quando você falou, né, quando está no workshop, na oficina, como você pega aquela pessoa para trazer? Primeiro a gente centra ela, né? Então, eu começo com uma meditação, né, uma respiração. Depois a gente começa a introduzir, pedir que eles falam palavras, que eles digam suas palavras. Ou seja, quando você manda dizer as suas palavras, eles estão se expressando e as palavras são individuais. E depois a gente pega aquelas palavras que todos falaram e começamos a misturar e criamos uma aldrabia. Ou seja, aí começa o processo, o indivíduo com a palavra do outro que se misturou e aí ele fala, puxa, eu também posso fazer. Então o processo é esse, né?
Você leva ele para ele respirar, depois você leva ele para compartilhar e depois ele entende que ele pode ir sozinho. E com resultados tão diferentes, né? Muito, exato. Porque assim, no workshop numa empresa que a gente fez aqui, já fizemos 3, você percebe a timidez inicial das primeiras palavras, a timidez inicial das primeiras aldravias. Só que depois que ele entende que ele pode, aí aflora. Exato. Né? E aí saem coisas incríveis. E saem coisas incríveis. E uma das coisas que me chama muito a atenção nessa questão do resultado, e a gente somando com todos os elementos que a gente compartilhou aqui até agora, as questões de repertório, as questões de... né, quando vocês dizem que existe a necessidade desse primeiro momento de introspecção, e aí, na sequência, criar uma espécie de um contexto de entendimento comum para poder, a partir daí, fazer os exercícios, né? Mas, apesar o contexto comum, ele não é para pasteurizar, na verdade, o caminho. Muito pelo contrário, é só para definir, assim como acontece, por exemplo, na música com improvisação, qual que é o eixo e a espinha dorsal da história, porque aí depois cada um vai trazer o seu elemento para a história. Na verdade, o que eu quero, com esse raciocínio, o que eu quero é conectar justamente com as questões de diversidade dentro das empresas. Na verdade, assim, se a gente fala de diversidade e inclusão, é justamente para a gente conseguir reunir repertórios diversos, pensamentos diversos, caminhos de produção diversos, justamente para que o resultado seja o mais completo e o mais consistente possível. E eu acho que nessas práticas eu acho que não é diferente. Haja visto, por exemplo, que com um tema comum, estabelecido a partir de consenso, na verdade saem coisas que são completamente complementares. Porque o tema é comum, mas as vivências são individuais. Super. Né? Então cada um vai expor e vai trazer para os demais a sua própria vivência, a sua própria experiência. E isso é criatividade, porque ajuda na criatividade dos demais também. Ajuda na coragem de se expressar. E eu acho que neste caso, a hora que a gente bota para rodar, a força da improvisação eu acho brutal. Assim, quando a gente pega, até por influência do Fernando, né, todos esses caras de stand-up que fazem as coisas, tipo os babichas, que fazem as coisas no instalar de dedo por conta de um tema dado, é impressionante o resultado que eles conseguem obter e a agilidade mental que se precisa ter para acompanhar. É impressionante. E aí a gente volta para a história do músculo. Mas é isso aí vai falar. E volta para a história do processo, porque ele também estudou e foi pesquisar vários assuntos relacionados àquilo, né? Para ele poder ter essa agilidade de pensar. Ele não pode estar dentro de uma caixinha, entende? Super. Ele tem que estar completamente conectado com o mundo para que isso venha. Mas ele só chegou nesse nível porque ele trabalhou esse músculo, né? Porque ele aprendeu o seu. Inclusive, esse negócio de processo, a gente pode entender também que cada um tem o seu. Sim. Né? Eu escrevi, a gente estava falando antes dos livros, né? Eu escrevi meu livro infantil, né? O meu, até agora, o único publicado. Eu simplesmente tive uma aula de criatividade, onde a professora mostrou, falou, olha, esse é um livro infantil que eu acho maravilhoso. Mostrou. Aí eu falei, gente, livro infantil não é tão difícil de escrever. Quero escrever um. Isso foi numa terça-feira de manhã. Eu fiz o que eu chamo dos meus gatilhos criativos, né? Intencionalmente, porque também essa criatividade que eu trago é uma criatividade intencional. Não é, eu vou esperar a inspiração. Não, eu quero criar, eu vou fazer todos os processos, né? Meus processos, meus gatilhos, para trazer. Na quinta-feira de manhã, isso foi numa terça-feira de manhã. Fiz terça, fiz quarta. Na quinta-feira, quando eu voltei de deixar as crianças na escola, no meio do caminho eu falei, pronto, tenho. Minha história tá pronta. Sentei, comecei a escrever. A hora que eu comecei a escrever, a história começou a sair diferente. De novo, o que estava na minha cabeça não é o que eu coloquei no mundo. Eu escrevi. Mas foi isso, né? Comecei a escrever e falei, não, mas peraí, não era o que eu tinha pensado, mas tá indo, tá fluindo. E escrevi. E em 2 meses meu livro estava na minha casa. Então, quando a gente tem esse conhecimento do nosso poder criativo, né? Eu preciso entender que eu preciso aceitar, né, que eu sou criativa, todos somos criativos.
eu entendo os meus processos criativos, eu entendo quais são os meus gatilhos criativos, porque para mim, por exemplo, para mim, Andréa Gaui, caminhar é essencial para colocar, parece um quebra-cabeça na minha, né? Tá aqui, eu tô caminhando e vai. Às vezes eu chego em casa e tá tudo pronto. Outra pessoa pode ser meditar, outra pessoa pode ser tocar uma música, eu preciso chegar na bateria, na guitarra, e aí né, as ideias. Cada um tem o seu. Por isso que eu também não acredito em receita de bolo. Falar, André, me fala como que eu sou, mas não sei como você. Eu só sei que você é. Como você vai chegar nesse seu processo, aí você tem que fazer testes. Né? Você pode seguir o que eu faço, depois falar, não funcionou pra mim, mas é tal coisa, tal. Enfim, mas voltando ali, me perdi um pouco. Tudo certo. Mas uma outra coisa que é muito importante dentro desse processo criativo, e quando a gente está falando aqui das pessoas, né, dessa troca, é isso. A troca é essencial para a nossa criatividade. Porque se eu guardo só para mim, né, se eu não coloco no mundo, mas nem a ideia é falar, nossa, André, tive a ideia, né, vamos fazer o nosso evento, inclusive vamos fazer o nosso evento. Vamos fazer o nosso evento. Né? Se eu não falo para ninguém, aquela ideia, ela fica pequenininha. A hora que eu compartilho, ela se multiplica. Sim. Né? Então, mas esse não compartilhar também vem do medo. Exato. Né? E às vezes não é nem medo do julgamento, é medo de alguém roubar minha ideia. Também eu não vou tem isso, falar, também porque tem senão isso. vão roubar. Muito bom. Também né? tem isso. Então, e aí você tem medo, e se você não tem esse autoconhecimento também, de falar, que medo que eu tenho? Tenho medo de roubarem minha ideia? Então, peraí, vou falar com as pessoas que eu confio. Tenho medo de me julgarem? Vou falar com pessoas que eu sei que vão me acolher, que eu confio, né? Que eu confio também. Então, tudo isso, né? A criatividade tem muito a ver com vulnerabilidade, mas com o autoconhecimento também, né? E esse compartilhar, ele é essencial para que a nossa criatividade cresça. É isso. E acho que é muito importante falar de criatividade, que as pessoas, criativo é sempre aquele artista, é aquele que tem o dom, e não é. A gente tem a criatividade na vida, a gente tem a criatividade, sabe, na resolução de problemas, a gente tem a criatividade no convívio com o parceiro de trabalho. Foi bom você ter voltado no assunto, porque justamente eu queria fazer uma provocação. Quando a gente fala de criatividade, e aí quando justamente você traz a palavra de intencionalidade, como é que essa criatividade se expressa em função do objetivo que eu tenho com ela? Você mencionou algumas possibilidades de aplicação, porque você acredita muito nessa vocação da criatividade no dia a dia. Então eu vou reutilizar os teus exemplos. Então assim, a minha criatividade para uma solução na cozinha, para uma solução pedagógica ou de criação dos meus filhos, para um livro, para o meu trabalho. São coisas que, teoricamente, a gente poderia entender que são diferentes. São tão diferentes assim? O processo criativo delas, não. Essa o resultado é diferente. Exato. Né? O meu objetivo é diferente, mas o processo criativo, não. Eu vou usar o mesmo. E, de novo, quanto mais fortalecido estiver esse meu músculo, eu falo muito, né, da criatividade com a leveza. Inclusive, eu criei uma palavra que é a levesidade. Né? Porque quanto mais conectada com a minha criatividade eu estou, mais fácil eu resolvo problemas. Mais fácil eu crio soluções. Mais fácil eu tenho ideias. Então, no meu caso, eu sou professora e às vezes eu preciso criar uma aula. Hoje eu estou num desafio de dar aulas para público 60+. É um público que eu já dei, mas eu dava aula particular. Hoje eu estou em grupos. Como? Né? E não pode ser um curso linear. Então, como que eu vou fazer isso? O que eu fiz? Eu peguei todo o meu repertório, aulas que eu já tinha pronta, mas porque eu sou uma pessoa conectada com a minha criatividade, em nenhum momento isso foi um peso. Por isso que eu falo da leveza. É isso. Então, se eu vejo, a gente tem um problema na empresa e eu tô conectada com a minha criatividade, eu não vou me desesperar. Eu vou usar os meus processos, os meus gatilhos criativos e vou criar uma solução. É isso. Então, por isso que quanto mais a pessoa é conectada com a sua criatividade, quanto mais a empresa também estimular isso, mais
leve o processo de solucionar problemas, de resolver os conflitos, porque conflitos também, né, precisam dessa criatividade, fica mais fácil, mais leve. E de expor, né? E de ter a sua capacidade de expor aquilo, sem o medo do julgamento, sem, né? Nas falas de vocês, me parece que tem duas coisas, olha que bacana. E na verdade, tem um conceito que a gente trabalha muito aqui dentro de segurança psicológica. Esse modelo de segurança psicológica, que na verdade tem evidentemente toda a sua literatura neurocientífica por trás, a gente está começando a entender e começando a derivar, inclusive, uma visão de segurança emocional, entendendo que, na verdade, uma completa a outra. E aqui eu acho que as duas estão muito presentes. Dentro de tudo que vocês compartilharam, me parece que tem duas coisas. Essa segurança, na verdade, tem um primeiro nível de segurança que é de mim comigo mesmo. Né? O quanto eu estou confortável em compartilhar e não ser roubado, o quanto eu estou confortável em eventualmente não ser julgado em cima do produto que eu construí, produto qualquer um, né? Cultural, qualquer sim. coisa. Essa é justamente a primeira etapa. E eu preciso aceitar, não somente... Eu preciso... A vulnerabilidade tem justamente o outro lado da moeda. Que é, na verdade, do outro lado, ter a segurança agora psicológica. De, na verdade, quem for receber isso, aceite as eventuais defeitos, aceitem os eventuais problemas e imperfeições. Diga-se de passagem, aqui antes dessa nossa conversa, estávamos falando que até mesmo a inteligência artificial está justamente criando imperfeições para tentar simular o humano. Então, essa questão de segurança, não importando ela emocional, individual ou psicológica, se a gente considerar que são dois lados de uma mesma moeda de grupo e indivíduo, na verdade a palavra segurança ela é definitivamente alicerce de toda essa construção. Eu preciso confiar em mim, mas eu preciso também que quem receber, seja ele meu público consumidor quando se trata de uma empresa, seja ele meu grupo de trabalho quando estamos em uma iniciativa que seja profissional ou individual. Na verdade, e a mim mesmo, eu preciso controlar tudo isso, por isso que na leveza, a hora que eu digo, cara, ou está tudo bem, eu tenho segurança, ou, em última instância, que se lasque, eu vou fazer porque eu quero, porque eu acho certo, porque eu acredito, e aí qualquer projeto, é aí que justamente as coisas começam a acontecer. Porque o maior perigo e o maior ofensor de qualquer atividade criativa são, de fato, essas crenças limitantes que colocam meio que umas olheiras na gente que diz, cara, não vai funcionar, eu não vou conseguir, não vai ser certo, não vai... O raciocínio tá correto? Olha, tudo, né? Você foi falando e minha mente já foi... Eu acho que o principal é a segurança em si mesmo. Mais do que o ambiente que você está, eu acho que isso é o principal. Por quê? De novo, eu lembro que numa palestra que eu dei, uma menina falou assim, mas André, o meu processo criativo funciona mais à noite, mas eu trabalho das 9 às 6. Então, algumas pessoas se sentem podadas pela limitação, seja a limitação de tempo, seja a limitação de materiais que eu tenho, mas se você está segura, né, seguro com a sua criatividade, se você trabalha isso no seu dia a dia, no seu individual, você vai saber lidar também com essas barreiras. Se você pratica o que você fala. Né? Então, assim, eu lembro que a minha resposta foi, você trabalha de 9 às 6? Então você vai trabalhar a sua criatividade no final, estimular para você chegar de 9 às 6 e saber que é ali que você tem que entregar. É fato. Você não quer ganhar seu dinheiro mensal? Se é onde você está, para depois, no futuro, talvez mudar de emprego. Mas naquele momento é o que temos. E, inclusive, uma vez eu dei até uma atividade. Existe esse, né? Mas eu estou limitado de recursos. Tá. Então, eu dei uma atividade e falei assim, crie um logo só com a cor amarela. Tá? Quantos tons de amarelo nós temos? Exato. Só aqui já tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Tem 5. Tem 5. Então, assim, se você me falar que você está limitado, mas é só amarelo, nossa, eu não vou conseguir. Não, você tentou todas as possibilidades dentro do que você já tem. Por isso que essa segurança pessoal
é mais importante. Porque a empresa vai ter limitações, a empresa vai ter regras, né? A empresa vai ter momentos mais adequados, outros não. Então, assim, se você não souber lidar com isso, significa que você não está seguro na sua criatividade. Então, para você poder criar e se soltar, você precisa entender o seu processo primeiro. Processo de novo. Processo de novo. Processo de novo. Eu acho, Charles, que assim, quando a gente está seguro com a gente, quando a gente está seguro com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito, quando a gente está seguro com aquilo que a gente fala, porque é o que a gente pratica, é o que a gente acredita e a gente tem o conhecimento daquilo, aí você se arrisca mais, você se coloca mais, você se sente seguro. Mesmo que todo o ambiente à volta do corporativo seja diferente, mas você está tão dentro do processo que você simplesmente existe. Simplesmente existe. E eu posso trazer um exemplo pessoal. Pensei agora. Em 2023, que foi o ano que eu conheci o Dia Mundial da Criatividade e decidi que eu ia trabalhar só com criatividade, né? Eu ia, antes disso eu trabalhava para professores de idiomas, treinando, tinha um curso de criatividade, mas eu falei, não, quero criatividade para todo mundo, vou espalhar criatividade. Eu criei uma live, né, no Instagram que chamava Café Criativo. Uma vez por semana, eu abria a câmera, 15 minutinhos, tomava meu café e falava alguma coisa de criatividade. E eu pensei, poxa, ia ser tão legal ter um evento, um café criativo e tal. Foi 2024, virei líder do Dia Mundial da Criatividade. Criei um evento gigantesco, né, com mais de 1.000 inscritos, 50 palestrantes, parcerias maravilhosas como a SPM e Fapcom. E numa conversa com um líder, falei, poxa, eu tô com vontade de criar o meu evento. Um café da manhã com palestras de criatividade. E aí ele me fala, já existe um evento assim. Falei, é mesmo? Tá. Então, fui lá, conheci o evento. Mas eu falei, mas o meu é diferente. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, eu preciso fazer um evento de criatividade. Mas eu ainda não tinha coragem, eu ainda não estava segura. Fui contratada para ser curadora e montar mais um evento do Dia Mundial da Criatividade, mas dentro da Expo Longevidade. Foi mais um evento de sucesso. O primeiro já tinha sido um sucesso, o segundo foi incrível. Assim, foram 20 palestrantes, o nosso lounge ali não parava de encher de gente. Eu chorei de emoção quando eu vi que eu realmente estava espalhando a criatividade. Tenho vídeos para comprovar, porque eu adoro chorar nos vídeos, é uma coisa assim. Saí desse evento falando, eu vou montar. Foi aí que nasceu o Criativando. Yes! Então, eu precisei me fortalecer. E por que eu trago também? Existe um evento parecido? Existem vários, na verdade. Hoje eu conheço mais. Naquela época eu estava muito crua ainda, né? Mas eu acreditava na criatividade. Eu só ainda não acreditava no meu potencial. E aí nasceu o Criativando, e o Criativando ele nasceu, primeira edição, dia 4 de dezembro de 2024. Em 3 semanas foi montado. Em 3 semanas eu achei parceiros, em 3 semanas achei o espaço, em 3 semanas a gente teve mais de 100 inscritos e porque teve uma greve do metrô, nós tivemos mais de 40 pessoas. Mas imagina se não tivesse tido a greve, né? Muita gente me escreveu e me falou, não vou poder ir porque tá... E o Criativando hoje está indo para a 4ª edição, né? Em parceria aqui com a Andréia, com vocês. E a gente está criando essa 4ª edição que vai ser dia 15 de maio. Mas ela só pôde acontecer porque eu criei essa coragem dentro de mim. Eu criei, né? Você ficou segura para colocar sua proposta na vida. Para trazer. Ele poderia ter dado errado, mas eu estava segura de que ele vai. Eu ainda estou segura, né? De que ele vale a pena. E em cada edição vem os desafios. Né? Na última edição, a gente teve uma troca, um cancelamento do espaço. Talvez até fica seguro de que, assim, e eu acho que foi uma provocação tua de agora há pouco, de que o que é sucesso, né? Exato. Na verdade, eu estou tão mais convencido de que aquilo é importante de existir, que na verdade eu não estou nem mais preocupado se vai ter 1.000, 2.000, 15.000 pessoas. Na verdade, esse é o certo a ser feito. Sim. Né?
A gente falou, na verdade foi muito bacana porque você acabou introduzindo uma pergunta que eu queria fazer. Então, a primeira etapa, a etapa 0, é a gente se fortalecer e confiar na intenção, talvez. E o restante? Como é que a gente, na verdade, descobre... pergunta do Miguel. Como é que a gente descobre qual é o processo? Que talvez sejam coisas que possam ser compartilhadas, eventualmente pode ser co-construído. Mas tem uma coisa que provavelmente ainda, aí sim é muito pessoal, que podem ser os gatilhos. E aí, como é que a gente faz para descobrir essas coisas? Então, primeira etapa, coragem. Primeira etapa, resolver eventualmente a questão de segurança emocional. Como é que aí a gente avança para as outras? Mão na massa, né, Deia? Mão na erro. massa. Você vai fazendo, vai fazendo. E, gente, existe uma coisa. Isso também não é fixo. Exato. Nossa. Nós mudamos. E né? tem que estar tudo bem. E tem que estar tudo bem. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: não se apaixone por suas ideias. Porque se você se apaixona, significa que você não se abre para possíveis mudanças, para possíveis trocas, né? Então, assim, o não se apaixonar pelas suas ideias é estar aberto à vulnerabilidade, à flexibilidade. Então, assim, hoje eu estou com 47 anos, o meu processo criativo é totalmente diferente de quando eu tinha 20 e tantos. Claro, eu não tinha consciência. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sabia, nunca ouviram de mim: eu não sou criativa, não. Sempre fui. Mas eu não tinha consciência que existia um processo. Para mim era um dom. Para mim era um dom, né? Porque era o que, nossa, você é tão criativa. Nasci assim. Todo mundo nasceu, mas eu mantive. Hoje eu tenho consciência dos meus processos, né? Dos meus gatilhos. Com 47 anos, eles funcionam de um jeito. Com 40, eles eram diferentes. E eu tenho certeza que com 50, já alguma coisa vai ter mudado. E isso também é importante. É importante a gente entender que é um caminhar. E assim, e literalmente é deixar o fluxo. Porque, de novo, parece bobagem, mas não é. Tudo é energia. E quando você está nesse propósito, quando você acredita, deixa fluir, porque as coisas vão se alinhando, vão se atraindo, né? Eu, por exemplo, esse André, e a gente está no Criativando ano passado, que eu já nem ia, mas acabei indo, a gente se conheceu, olha o fluxo aqui. A gente está indo para o Criativando esse ano, juntos, trazendo a Aldravia, que é um tema que que é a poesia que eu sempre divulgo e acredito que seja uma ferramenta de ajuda ao nosso respiro mental, nosso respiro mental, né? A Aldravia é uma poesia leve, então assim, deixa fluir, acredita e deixa vir, porque vem, porque o que se atrai não solta. Não solta. Na verdade, eu queria fazer um contraponto, sempre tentando trazer um pouco desse ambiente corporativo. Quando a gente olha para a inovação, muitas vezes, e aí vem a questão da intencionalidade, que é tão importante na questão da inovação, na verdade, o que está tentando se buscar é uma maneira de propor alguma coisa diferente, lá com seus 3 horizontes e etc. Publicitário nos anos 80 já falavam, né? 80% a 90% transpiração e 10%, 20% de... transpiração e 10%, 20% de inspiração. Não lembro se era Nizam, se era Washington Benjamin, mas tudo bem. Na construção do processo de inovação, tem uma coisa que é super importante, que talvez seja um pouco menos pesada na criação artística, porque tem um cunho pessoal e tem uma bagagem pessoal muito forte colocada no produto. Em termos de inovação, na verdade, tem uma questão extremamente racional, que para de fato eu poder construir alguma coisa inovadora, eu preciso primeiro delimitar qual é o território do novo. Então assim, eu tipicamente tenho lá, os modelos de gestão, já existem XYZ, existem mercados, os mercados já são mais ou menos A, B e C, onde sei lá. Então, precisa localizar onde é que estão os buracos dentro dessa história.
Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, que a leveza e que a abertura de espírito promovem é o fato de que eu não vou conseguir construir essas respostas, por mais racional que seja o processo de inovação, se eu não estiver aberto a fazer as perguntas corretas. E aí a hora que eu começo a colocar os tapa-olhos, de novo, viés de consciência, de que na verdade, e eu começo a, não, isso aqui não dá, se eu não tiver essa abertura de espírito, e na verdade aí que começa o toque de criatividade, na verdade a criatividade talvez seja, a criatividade para mim ela começa antes, para os assuntos mais racionais. Ela começa antes, muito antes, na formulação das perguntas adequadas. As perguntas o que são estamos essenciais. desafiando? O que eventualmente a gente está querendo criar que já não exista? Aonde que estão as coisas? Por que eu escreveria Aldravia sobre... vamos pegar um assunto absolutamente aleatório, sobre música. Por que eu escreveria? Então, até mesmo nas condições, nas condições mais racionais e estruturadas, o quanto é importante essa questão de leveza, que é o que abre a condição de tal segurança e de tal coragem. É ela que libera a coragem, é ela que permite, na verdade, estabelecer a segurança de formulação, criação, produção, o que quer que seja. Ela starta? Ela starta, né? Ela Na verdade ela não impede. Não. Né? Não. Ela precisa remover barreiras, né? Precisa remover essas barreiras para que aquilo possa acontecer e possa florescer. E que sim, que faz parte remover barreiras. Né? E que sim, que é da flexibilidade de você, né, se abrir, como disse André. E a segurança, e aquilo que você falava, né, da riqueza da colaboração, da energia que se cria justamente para a construção de um produto novo como o Criativo. Na verdade, tem muito a ver com a segurança estabelecida entre, por exemplo, vocês duas, justamente para que isso ande. Sim. E é isso que conecta, né? Eu não preciso me preocupar. Não. É só eu andar. Exato. Porque, na verdade, a gente está pensando igual. Sim, porque o objetivo é aquele. É espalhar a criatividade, é espalhar a palavra, é espalhar... A palavra da A criatividade. palavra da criatividade, entendeu? E essa conexão, porque também tem essa conexão, né? Sim. Essa conexão que a gente tem de um olhar para o outro. Hoje em dia a gente se conhece, a gente meio que já... Cara, daqui vai dar risada ou vai dar pancada. A gente se conhece há tão pouco tempo, né? E não preciso nem falar o tema que a gente estava conversando antes de entrar. Mas, Né? mas assim, existem conexões. Mas tem um ponto muito importante que você falou. Perguntas são fundamentais. Porém, a gente esqueceu ou desaprendeu porque na própria escola nós somos Podados o tempo todo. E eu tô vendo isso com a minha filha agora. Minha filha é uma menina muito criativa. Minha filha é curiosa, minha filha é perguntona. E ela tá com uma professora que tá falando. Por que tanta pergunta? Não é pra perguntar, não quer. Né? E eu mesma, né? Eu sou uma pessoa perguntona e eu gosto, né, já teve uma colega que falou que eu era enxerida. Não sou enxerida, gente, eu queria conversar, eu queria perguntar, né? Então, assim, essas perguntas a gente esqueceu como se fazem. Ou se inibiu, né? Se inibiu. Se inibiu, porque... Se inibiu. a gente Esquecer, você não esqueceu, você só se inibiu. mas às vezes a gente esquece como faz a boa Sim, pergunta. sim, isso Porque a sim. boa pergunta, às vezes, muitas vezes, incomoda o outro. E aí a gente não faz. E aí a gente fica calado. E aí a gente não chega, né, nesse processo criativo que talvez possa começar com uma boa pergunta. Excelente resposta. Até porque em quantas situações a gente já não se encontrou em que, na verdade, o exercício ali é querer ter razão. E, na verdade, não é sobre construir um raciocínio juntos ou, eventualmente... Eu acho que tem uma questão, de fato, de atitude. Por isso que a revisão, dentro desse contexto de criatividade, a revisão das variáveis para a construção de uma segurança psicológica, do aceito a opinião do outro. A gente estava tendo aqui uma conversa, a gente chegou numa conclusão divertida aqui numa conversa recente, de que o fato de você discordar não quer dizer que nem você nem eu tenhamos razão. Isso só quer dizer que são pontos de vista que são completamente diferentes.
E aí, E tudo bem. E tem E que estar tudo bem. Tudo bem. Que é o mais importante. Exato. Tudo bem. Tudo Tudo bem. bem. Até porque isso E como é que, nos na verdade, enriquece. e como é que isso, na verdade, deixa a gente mais próximo da próxima etapa e do objetivo a ser atingido? Sim, sim. E se eventualmente a gente discordar, porque no fundo, retomando o exemplo de vocês duas, o que move é aquilo que está lá na frente de você Exato. entregue. É isso. E muito menos sobre se vai ser azul ou verde, se vai ser caneta ou óculos, se vai ser um copo d'água ou um copo de uísque, enfim. Sim. Na verdade, né? Algumas escolhas O vinho, a gente faz de uma maneira taça muito de mais fácil. vinho. Isso, exato. E na verdade, tem um tema que eu queria trazer para a mesa também, que eu acho que esse momento eu acho que favorece, que é o tema central da FairJob, que evidentemente é bem-estar. A construção de segurança psicológica, a construção de ambientes leves, a gente de fato trazer criatividade, isso tem uma contribuição para os ambientes, que sejam de amigos, que sejam de projeto, que sejam de trabalho. O quanto essa discussão está presente naquilo que vocês desenvolvem como trabalho, o quanto vocês reconhecem essa contribuição. Eu vou voltar só um pouquinho Claro. no que você estava falando, porque tem uma coisa... Eu morei 5 anos no Chile, 3 anos na China, e uma coisa que eu aprendi não existe uma verdade única. Não existe. Não é? A gente estava conversando aqui da França, Total. né? E por que acontece na França tal coisa? Por que acontece no Chile? Por que acontece na China tal coisa? O que acontece aqui, ali, acolá? Porque são contextos diferentes. Isso não um não está certo, o outro está errado. Não inviabiliza o outro. Né? Não inviabiliza. E a gente precisa levar isso para as empresas, porque esse diálogo mais aberto e mais assim, olha, eu acho que esse livro aqui, né, a capa, não, a bandeira do Brasil não, vamos colocar, vamos inventar uma bandeira nossa. Né? Eu estou trazendo uma ideia totalmente diferente e posso estar ofendendo a pessoa, falando, não, mas eu trouxe, olha só, tá lindo, é maravilhoso. E aí, mas aqui eu acho que pode melhorar. Mas as pessoas não fazem isso, porque elas não se sentem seguras, e aí a gente volta para aquele ponto, né? No ambiente corporativo, de trazer uma pequena, às vezes é só aquela mudança que vai fazer toda a diferença. Elas não se sentem seguras a se abrir para o outro não roubar, e não pensam que, poxa, mas ele não vai roubar, a gente vai somar. Né? Essa ideia de somar dentro da empresa tem que vir da base. Eu estou somando com a minha experiência, eu estou somando com a minha cultura, eu estou somando com a minha diversidade, né? Seja racial, cultural ou existencial, religioso, né? Político. Se eu puder respeitar o outro, entendendo que a minha verdade não é a única, eu já estou um passo à frente para criar, para inovar. Né? Porque quando a gente pega, por exemplo, esse ponto de vista de outros países, quando a gente vai para outros países, isso fica mais nítido. Mas a gente tem milhões de países dentro do nosso país, né? O quanto você tem razão de trazer o tema da religiosidade, eu vou evidentemente não puxar, mas isso tem um valor enorme pessoal, é brutal o quanto a gente precisa. Essa é a última fronteira sobre a qual a gente tem que discutir sobre tolerância e a gente tem que discutir sobre caminhos, pelo amor de Deus. E sabe, eu acho também, Charles, as pessoas estão muito na defensiva, né? Então, a gente está dentro de um grupo de estudos, como o André falou, tira a bandeira, a pessoa já quer se justificar, ela nem está criando, nem está deixando a mente dela vir com a inovação na criação, ela já está querendo defender aquilo, se apaixonou pelo projeto, né? E aí está querendo defender aquilo e não está aberto para escutar e falar qual é a nova solução, qual é a nova criatividade em cima daquilo, né? Qual é a nova palavra que eu vou dar, né? Porque já está ali pensando na resposta que vai dar e não está parando para fazer o respiro criativo para a mente dela. E a recíproca? Quando justamente alguém é elogiado a partir do exercício, do resultado do exercício que ela fez. Aí a gente volta para a segurança da pessoa, né? Se ela está segura com aquilo, se ela está segura com o que ela é, com o que ela criou, ela vai dizer, cara, muito obrigada, porque estamos juntos, né? Estamos juntos nisso. Vamos criar mais. Eu acho que quanto mais a pessoa se sente segura e fortalecida e elogiada,
mas ela continua criando. Uma das coisas da criatividade também é isso, né? As pessoas acham que é criar uma coisa, né? E aí, eu falo, ninguém vai criar uma coisa, pelo menos, né? Uma coisa melhor que o iPhone, assim. Ela vai ter que fazer tentativas e erros. E não é isso ser criativo. Não é porque criou algo melhor que o iPhone. Mas a pessoa, quando começa a ter esses elogios, ela vai sentir mais à vontade de arriscar. Sim. E esse risco vai trazer coisas negativas que não deram certo, não sei se negativo, mas que não deram certo, e coisas que vão ser ótimas. Mas até que ponto o gestor dela, quem está com ela, dá esse suporte também? Dá essa abertura, né? Então, assim, não é só o colaborador e nem só o gestor, mas ambos têm que estar numa linguagem de livre acesso, né? Livre acesso. Quando é que seu gestor está te dando livre acesso para você pensar e criar? E errar. E errar, lógico, e errar, obviamente. Eu já levei uma bateria de escola de samba para dentro de uma empresa. E, na verdade, eu queria compartilhar alguns pequenos elementos que eu acho que estão no discurso de vocês. E a gente botou time e executivos justamente para tocar. E as técnicas e as práticas artísticas, justamente que dependem de alguma técnica, elas geram tipicamente uma barreira maior e um medo, né? Falei, mas eu nunca encostei nesse negócio. E eu lembro assim, só para citar 2, 3 coisas para dar elementos para a resposta de vocês. Uma das coisas que mais me chamou, das 2, 3 coisas que mais me chamaram a atenção, a primeira foi, antes de começar a gente montou um processo. E a primeira etapa foi contato com o instrumento. A gente fez ilhas, colocamos todos os instrumentos no chão e a gente fez eles circularem por todos. Primeira frase que eu ouvi, que foi uma das frases que me ficou, foi: eu pensei que eu fosse um cara de pandeiro, mas eu sou um cara de repique. Eu pensei que eu fosse um cara de triângulo, mas eu sou um cara de surdo. Tá aberto. Você fala, gente, assim, isso era maravilhoso. Isso era maravilhoso. A segunda coisa é que, assim, o processo é extremamente democrático quando tá todo mundo de frente para o mesmo obstáculo. Não tem mais time, não tem mais líder. É assim, nós estamos lascados e nós vamos ter que sair dessa parada. Porque o meu objetivo com eles era, de fato, fazê-los tocar no final. E definitivamente os sorrisos mais bonitos que eu já vi em ambiente corporativo, e olha que às vezes é difícil a gente conseguir essas coisas, foram justamente oriundos de exercícios que nem esses. E aí, assim, a gente fez, no final de todo este processo, você tem nego de 55 anos a 30 que sai de lá pulando de alegria, se abraçando e fala, cara, quem diria que a gente ia chegar nisso aqui? E na verdade o processo em si foi um processo de aprendizado, sem dúvida, mas não tenho dúvida que teve, de fato, uma contribuição criativa dentro do próprio processo. No pior dos casos, se a gente não quiser admitir o processo criativo, que pelo menos tem uma questão de construção de segurança e um eliminar de barreiras que, na verdade, muda completamente o jogo. Isso. E aí, a hora que a gente faz esse tipo de coisa, a hora que você leva a Aldravia para dentro das empresas, e que, na verdade, quando há esse reconhecimento do outro, na música em grupo é mais fácil, porque está todo mundo junto lá, um depende do outro. No caso de produção individual, o reconhecimento do outro parece que, cara, abre completamente, desarma completamente a pessoa e traz os sorrisos mais bonitos para a história. É isso mesmo, é isso mesmo. E é bom a gente ver esses processos, não né? Que no final das contas, que quando se une, toca uma sinfônica, toca uma orquestra, toca uma banda, né? E eu acho que é isso, você estar aberto, porque a partir do momento que não tem a comparação também, está todo mundo ali para fazer a mesma coisa, você se liberta. Sim, eu acho que você tira aquelas amarras de... Comparação da insegurança, né? Exato. Você desarma. Você desarma. E a competição, porque é isso, é mostrar a sua vulnerabilidade, sim, é mostrar que todos temos medos, sim, né? Que somos, de alguma maneira, iguais. Sim. Então, numa aula que eu dei uma vez, eu estava tendo conflitos, era uma aula de gestão de conflitos, né? E aí eu fiz uma dinâmica com eles, eu falei, vocês vão se... em pares, de grupos diferentes, né, equipes diferentes, vamos fazer pares.
E eu fiz um questionário. Eu falei, vocês vão achar coisas em comum. Aí eu fui juntando de 2, 4, 4, 8. No fim, virou uma festa o negócio. Eles cantam, aí descobriram que um que era super quietinho, tinha um funk na playlist. Nossa, aí virou... Exato. Né? Isso quebra esse gelo e quebra essa competitividade, quebra... sabe? E é Isso é saúde mental, né? Isso é saúde Isso é mental. saúde mental. Porque se eu tô indo pra empresa pensando que, meu Deus do céu, vão roubar minha ideia, meu Deus do céu, vão me julgar. Vão puxar meu tapete. Vão puxar meu tapete. Tudo isso eu já tô, né, bloqueado para criar. Mesmo que o meu trabalho seja um trabalho criativo, né? Um designer, por exemplo, nossa, mas eu tenho que criar quietinho, porque se o outro ver, vai ser ruim. Então, assim, seja por roubar, seja por julgar, né? Seja por menosprezar, e isso trava totalmente. E né? você sabe, Charles, eu fico pensando nisso, né? Que a gente, como que através da escrita a gente pode unir as pessoas, né? Uhum. Agora, na empresa, o gestor tem que querer isso. Sim. Né? Porque tem gestor que te estimula a competir um com os outros. Aí você deixa de ser time. Uhum. Ser time é estar junto, Uhum. é conectar, é imaginar que você é uma máquina e que cada um ali é uma peça que aquela máquina funcione melhor, que dê o melhor resultado dela. Então, se na gestão não existe a colaboração, a cooperação, não vai existir a conexão. É porque no ambiente de trabalho, na verdade, tem um conflito entre eficiência e criatividade. Na verdade, assim, você precisa antes de... E eficiência pressupõe, teoricamente, um modelo cada vez teoricamente, né, os modelos errados, sistematicamente conectados a evitar o erro. Sendo que, na verdade, a criatividade, ela pede justamente o contrário. Isso. Exato. É isso. Exato. Meninas, estamos chegando no final da nossa história. Mas eu queria pedir para a gente fechar, na verdade, uma recomendação de vocês. O que poderiam ser rituais criativos que as pessoas poderiam colocar no seu dia a dia justamente para exercitar e fortalecer esse músculo? O que a gente deixa de dica? Bom, eu já falei aqui alguns rituais que eu tenho, né? E não quero que vocês sigam isso, porque cada um tem que descobrir o seu. Mas a troca. Trocar. Marca um café com um amigo, vai trocar uma ideia. Concordo. Né? Essa troca nos enriquece, nos fortalece na saúde mental, nos fortalece na saúde criativa. Então, assim, não se feche. Vá, né? Troque sua ideia, leve para alguém, né? E se abra para esse alguém. É isso. Vou parafraseando André. Se conecte. Eu acho que você tem que se conectar com o outro. Você tem que se conectar com você. Eu que trabalho com a escrita, escreva. Qualquer coisa, não importa. Se é de manhã, de tarde, de noite. Deu vontade de... Tá triste? Escreve. Tá feliz? Escreve também. Então, e se conecte com o outro. Se conecte com outros, né? E sou testemunha disso, porque ela tem um caderninho que ela fica escrevendo o tempo inteiro dentro do bolso e usa o WhatsApp que você fica recebendo outra via do nada. Então, assim, é real essa história toda. Meninas, muito obrigado. Mas, ó, nossa dica aqui, final. Criativando, 15 de maio. Boa. CCBB aqui em São Paulo! Vem com a gente! Todos convidados. Obrigado por terem Obrigada, vindo. Lindo Charles. papo. Obrigado, Valeu. gente. Tchau, tchau. Que demais! Valeu, turma. A ideia, as Andréias da criatividade.